Enfim, dezembro, mês do que comemoramos o Natal, né? Não necessariamente o mês em que Jesus Cristo nasceu, mas simbolicamente nós temos essa data, 25 de dezembro, e agora, finalzinho de ano, última etapa desse ano, e é com muita alegria que nós estamos aqui na casa do Senhor, vivendo semana a semana, dia a dia, minuto a minuto, diante da presença de Deus. Amém? Nós cantamos sobre o Natal, que é o nascimento de Jesus e a necessidade que se faz de Jesus na terra, remindo os nossos pecados, porque cada um de nós não temos merecimento algum. Coube a Deus enviar seu Filho amado, pagar o preço dos nossos pecados e nos salvar. Por isso ele é Salvador. Jesus significa Salvador. Jesus Cristo, o enviado de Deus. E essa música aqui, ela fala sobre o cuidado que Deus tem em nossas vidas. Não tenha sobre ti nenhum cuidado, não precisa se preocupar. Jesus declara: eu venci o mundo. Jesus declara, por meio da sua palavra, que por Ele existe justificação, pela pena de Paulo, pela pena dos seus apóstolos. Deus mesmo declara essas verdades eternas. Vamos cantar. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Bom e eterno Deus, agradecemos as tuas misericórdias, ó Deus. Agradecemos porque o Senhor Jesus Cristo veio a este mundo e declarou: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei alívio, Senhor. E eu lhes darei descanso. Descanso da nossa condição como pecadores, sendo assim justificados por meio do sangue de Jesus. Descanso, Senhor, da religiosidade, dos rituais humanos que tentam alcançar a Ti, ó Deus, mas sabemos que apenas por meio
de Jesus Cristo nós temos acesso a Ti. Descanso, Senhor, das nossas fraquezas, das nossas enfermidades, ó Deus, da necessidade que temos de Ti, ó Pai. Descanso de tudo aquilo que nos afasta da Tua presença, ó Deus. E quando enfim chegar a hora em que estaremos diante de Ti, ó Deus, tudo isso será mostrado ao mundo e revelado ao universo, ó Deus, como a Tua obra, feitura Sua, como está escrito em Efésios 2, ó Deus. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço, Senhor. Amém. Caminhar
Amém. A liberdade que nós temos pelo Evangelho é a certeza, a garantia que só Deus pode nos dar de que a salvação é dele. A salvação é do fato de você aceitar que Jesus é o único e suficiente Salvador. Você compreender, saber, confiar, esperar em Deus somente. Se livrar de todas as amarras da tua mente, das tuas crenças, da tua pessoa que está morta em delitos e pecados, e entregar a sua alma a Cristo Jesus. Ele que será o teu Salvador. Esse Salvador está prefigurado, já foi anunciado lá no Antigo Testamento. Quando Ruth encontra Boaz, ele encontra um Salvador, um resgatador. Quando o povo de Deus no meio do deserto encontra uma pedra, de onde daquela pedra eles encontram água, ali é a figura de Jesus Cristo. E nós temos vários exemplos. Tudo do Antigo Testamento apontava para Cristo Jesus. Tudo. E essa é a certeza absoluta que nós devemos ter diante desse Deus maravilhoso que nós temos. Tudo nós entregamos a Ele, a nossa vida, e o trabalho é dele de nos resgatar. Salvos, nós entramos então, salvos nesse processo, desse ato de Deus justo, nós seremos agraciados com os frutos do Espírito Santo, da regeneração, e passaremos por um processo de santificação. E tudo isso é muito complexo. Tudo isso é um processo muito grande, que leva a vida toda, a sua santificação. Mas tudo começa com a entrega da sua vida, a consagração da sua vida ao Rei dos Reis.
Vamos tocar hoje, Ingrid? Vai ser um violãozinho um pouquinho maior, mas eu acho que você dá conta. Tá bom? Vamos lá, Ingrid. Consegue enxergar? Isso, um pouquinho mais baixo. Isso. Dó. E o Ré. Separei a letra, tá? O porquê dele por aí. Aí é. Porque dele por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele por ele, para ele
Deus enviou seu Filho amado pra perdoar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque vive, posso crer no amanhã. Porque vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem recuar, terei vitória, terei a glória do meu Jesus em vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Amém. Podemos nos assentar. Convido o pastor que venha ministrar a palavra desta noite. Amém. Boa noite, boa tarde, né? Não sei, é quase noite, ainda é tarde, mas o importante é estarmos aqui reunidos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou feliz hoje com os nossos alunos, né? As alunas. E é assim, já vai aprendendo, já vai louvando, já vai usando na obra do Senhor, né? Porque o Senhor espera de nós o louvor, a adoração, né? E hoje Deus tem me colocado no meu coração ultimamente determinado tema, algo que tem me preocupado. Nós temos falado tanto na sexta, às vezes no sábado, no domingo. Estamos num determinado assunto que está relacionado ao culto, à adoração, que está relacionado ao ministério, né? E Deus, mais uma vez, colocou no meu coração para nós desenvolvermos esse tema. Então, eu quero convidar os irmãos que abram as suas Bíblias em Mateus, no capítulo 21, a partir do versículo 12. Mateus, capítulo 21, a partir do versículo 12. Convido os irmãos que abram as suas Bíblias. Hoje em dia, os jovens
A Bíblia é no celular, mas é Bíblia do mesmo jeito, é sagrada do mesmo jeito, tá? E tem as Bíblias no tablet, no computador, tem os aplicativos e temos o livro físico, que é do meu tempo, né? É do tempo da Miriam também, né, Miriam? Então nós vamos ler a partir do versículo 12, capítulo 21, a partir do versículo 12 diz assim: Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali estavam comprando e vendendo, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E lhes disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Os cegos e os mancos aproximaram-se dele no templo, e ele os curou. Mas quando os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia, e as crianças gritando no templo, Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados e lhe perguntaram: não estás ouvindo o que essas crianças estão dizendo? Respondeu Jesus: sim, vocês nunca leram? Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitaste louvor. E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde passou a noite. Vamos orar. Senhor, precisamos agora da ação do Teu Espírito Santo, para que possamos compreender a Tua palavra, ó Deus, para que seja ouvida tão somente a Tua voz. Nós te pedimos então neste momento que o Senhor haja no nosso entendimento, nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Não eram tantas vezes que Jesus ia até o templo. O templo era o lugar de culto dos judeus, né? Teve o templo de Salomão, que foi construído, depois, mais tarde, o templo de Zorobabel, depois esse templo foi terminado por Herodes o Grande, e daí nessa época é que Jesus veio ao mundo, né? Então era aquele templo suntuoso, terminado por Herodes o Grande. Mas Jesus, ele não ia muito no templo. Por quê? Porque ele estava ocupado, indo no norte de Jerusalém, indo na periferia, pregando, curando, certo? Arrebanhando aquelas pessoas que se aproximavam dele e expunham as suas necessidades, e Jesus estava interagindo então com aquela comunidade. Mas diz ali o texto no versículo 12, que um dia Jesus entrou no templo. É muito interessante isso, né? Um dia Jesus entrou no templo. Nós sabemos que hoje em dia nós não temos templos, né? Com aquela mesma visão, que no Antigo Testamento eles iam até o templo para adorar, mas hoje em dia a palavra de Deus diz que o Espírito Santo foi colocado nos nossos corações, e nós somos o templo, e quando nós estamos reunidos em nome de Jesus, 2 ou 3 reunidos ou mais, ou como nós estamos aqui então se faz o templo do Senhor, a casa do Senhor, porque o povo de Deus está reunido. Mas é interessante que quando Jesus entra no templo, algumas coisas se revelam, e é sobre isso que eu gostaria de falar hoje, porque as coisas não mudaram, né? Tudo que está na Bíblia está para nossa edificação ainda hoje, muito embora tenha sido escrito há quase 2000 anos atrás, mas está escrito para que nós possamos aprender. E quando Jesus entra ali no templo, algumas revelações começam a se manifestar, porque ele entrando no templo, e a presença dele dentro do templo, revelou
revelou algo. A primeira coisa que a presença do Senhor no templo revelou foi as motivações daquelas pessoas que ali estavam em irem até o templo. Nós podemos ir à casa de Deus, nós podemos ir ao culto com as motivações corretas, mas também existe a possibilidade de irmos com as motivações erradas. E a primeira motivação que se manifesta nesse texto está no versículo 12. Jesus entrou no templo e expulsou os que estavam comprando e vendendo. A primeira motivação errada que Jesus encontra nas pessoas que estão dentro do templo é porque aquelas pessoas estavam considerando que ali no templo era um bom lugar para os seus negócios, né? Era um bom negócio que poderia ser realizado ali. Então as pessoas, algumas que estavam ali no templo e que Jesus encontrou, estavam ali para negociar, não é isso? O templo virou um lugar de mercado. E logo que Jesus entra no templo, ele vê aquilo, ele fica indignado, e ele faz o quê? Ele expulsa os cambistas. Cambista é aquele que troca o dinheiro, sabe? Quando você tem dólar, você vai num cambista para transformar em real, se você quiser, né? E aqui havia a moeda do templo. Então, quando você chegava no templo, você tinha que pegar o seu dinheiro, ou aquilo que você levasse, e trocar pela moeda do templo, para daí você negociar lá dentro. Porque tinha mesa de todos os tipos, para todos os tipos de sacrifício, porque no Antigo Testamento o culto era realizado através de sacrifícios de animais, né? Hoje em dia já não é assim, porque o Cordeiro de Deus já foi crucificado, mas naquela época ainda havia essa cultura no templo. E Jesus encontra um povo que achava que ali era um bom lugar para negociar. Será que hoje em dia é assim? Será que nós temos essa faceta que Jesus encontrou ainda hoje em dia? Pessoas que consideram a casa de Deus, consideram a igreja do Senhor, consideram o templo do Senhor, consideram o povo do Senhor um bom negócio? Será que nós temos? Esses dias eu passei ali do lado do circo como é que é o nome daquele ator famoso lá? Marcos Frota, né? E daí alguém falou, vamos? Daí sim, mas quanto custa? R$50. Daí o Israel falou, R$50 para assistir atrás da pilastra, né? Isso é longe, porque na medida que você se aproxima do picadeiro, fica mais caro, né? Chega, eu nem sei quanto que fica, mas quanto mais afastado, mais barato. Começa nos 50, né? E daí, quanto mais assim, lugar privilegiado, lugar VIP, fica mais caro. E eu ouvi eles falando, pois é, fica caro, né? E tal. Tá, tudo bem, normal. Mas daí, logo em seguida, sabe o que aconteceu? Eu vi uma reportagem no jornal, na televisão, onde se falava de um grande evento, de um culto. Como que é o nome do estádio do Palmeiras mesmo? Allianz Parque. Uma igreja contratou o Allianz Parque, tá? E vão fazer o grande evento de virada de ano de Natal, um lugar para 40 mil pessoas, e os ingressos vão de R$50 até quanto? Até R$3.500, para que você possa participar do culto, né? Se você quiser ver o pastor de perto, você paga R$3.500. E se você quiser ver o pastor de longe, só ouvir a sua voz, porque aquela multidão
porque 40 mil pessoas cabe lá, sabe? Você vai pagando, depende da distância que você tiver ali, né? E, sinceramente, eu vejo que aquilo que Jesus encontrou quando entrou no templo, nós encontramos hoje também, na venda dos produtos religiosos dentro das igrejas. Eu não estou falando de outras igrejas, estou falando das igrejas evangélicas, né? Você participar de um culto vai pagar. É um culto especial, tem artistas famosos que cobram cachê, mas isso está profetizado. Se você abrir a sua Bíblia lá em 2 Pedro, a minha versão nem está tão boa, né? Mas em 2 Pedro, no capítulo 2, no versículo 3, já está profetizado. Diz assim, ó: em sua cobiça, tais mestres farão o quê? Comércio de vós. Os falsos mestres, os falsos pastores farão comércio de vós. E quem que é o produto? Sabe quem que é o produto? O produto também é você. Porque se um grande líder prometer politicamente 30% dos evangélicos votando em determinado candidato, ele já elegeu o candidato. E ele diz assim: olha, me dê tanto que eu te consigo influenciar um povo para que vote neste ou naquele partido político. É comércio. Quem está sendo vendido ali, no caso, sinto muito dizer, é você. Eu sou caipira, todo mundo sabe, né? E daí vem uma palavrinha, worship, é isso? Worship, que é música fabricada para comércio, né? Que é facilmente de ser, ela é tão simples assim na sua estrutura, e com algumas modificações, que pega fácil. E daí existe isso também no meio evangélico, nos louvores. Tanto que a gente pega e escuta os louvores e pensa, poxa, não tem conteúdo teológico, e tem uma repetição de frases, porque daí a pessoa não precisa usar muitos neurônios, né, para conseguir ser agradado daquela repetição, né? Repetição, né? E por quê? Porque a música é fabricada para quê? Para vender. Para quem? Para nós. E muitas vezes nós compramos. Quando Jesus ele entra no templo, a primeira revelação que se faz pela presença de Jesus, porque quando Jesus está realmente presente no ajuntamento, as coisas começam a ficar claras. E Jesus, ao entrar no templo, viu aqueles que consideravam aquele lugar um excelente lugar para realizar negócios. Realizar negócios. Encontro, R$50. Retiro, não sei quanto. Lógico, tem que cobrir os custos. Mas e quando a intenção é lucrar? Tá? Temos uma senhora que participa de vez em quando, ela vem, né? Ela me contou uma história. Ela disse que foi num lugar e na hora de pedir as ofertas, né, os dízimos e tal, o pastor contou a história da avó dele, né? A minha avó, que era pobrinha, mas foi fiel, e blá, 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 daí depois pediu dinheiro, né? Daí ela foi no outro culto, na mesma igreja, só que tinha outro pastor, do colegiado de pastores da igreja, e ele começou: a minha avó era tão pobre, era a mesma história, e com o mesmo final, na intenção de arrecadar o dinheiro, né?
Eles não eram irmãos para ter a mesma avó, tá? E daí e a mesma história que aconteceu, tudo certinho, o mesmo andamento, porque eles se reúnem para ver como toca o coração da pessoa e faz a pessoa ofertar, né? Tem um pastor muito famoso, eles não têm mais vergonha na cara, né? Ele falou nas suas mídias, ele falou assim: a melhor forma, pastores, de recolher oferta é através do constrangimento. Isso é, fazer a pessoa ficar constrangida e envergonhada se ela não ofertar. Isso é uma coisa terrível. Por quê? Farão comércio de vós, é o que diz Pedro. E quando nós vamos lá para o profeta Ezequiel, no capítulo 28, sabe o que diz lá? Lá fala da queda de Lúcifer. E quando fala da queda de Satanás, diz assim: ele vai o quê? Intensificar o seu comércio. É o comércio de almas. Quando Jesus entrou no templo, a primeira coisa que se revelou é que tinham aqueles que se serviam da religiosidade do templo, considerando isso um grande negócio. E Jesus, indignado, ele derruba as mesas dos cambistas. Eu imagino o dinheiro caindo para tudo quanto é lado, o dinheiro da época, né? Ele abre as gaiolas dos passarinhos, ele abre os lugares onde estão presas as ovelhinhas, né? Onde estão os bois, porque ele fica indignado com aquilo, que a casa de Deus é casa de oração. Mas a segunda coisa que eu gostaria de dizer aos irmãos, que quando Jesus entra no lugar do templo, a segunda coisa que é revelada é que tinha um povo lá que comprava. Jesus, ele não acusa. Às vezes a gente fica apontando o dedo para quem faz comércio na casa de Deus, mas nós nos esquecemos que para fazer comércio na casa de Deus precisa do quê? Precisa de comprador. E aqui ele condena, porque eles estavam ali comprando e vendendo. Comprando e vendendo. Então, tão ruim quanto aquele que faz da casa de Deus uma casa de comércio, é aquele que entra lá na intenção de comprar, de negociar a bênção, né? Os pacotes de bênção. E hoje em dia nós temos isso também, pacotes preparados de bênção. E muitas vezes nós procuramos a igreja como se procura um shopping center, onde tem diversas lojinhas, e nós vamos no lugar aonde pareça que o pacote de bênção, ele é mais barato, ele me traz mais satisfação, como quem busca um sapato, como quem está comprando uma calça, uma camisa. Só que você está comprando o quê? Está comprando culto. Porque no Antigo Testamento, você ia no templo, sabe fazer o quê? Você ia lá, a Bíblia fala que você não vai de mãos vazias. Então você ia lá e você oferecia um sacrifício, né? Mas por que Deus fez isso, né? Você vai e leva uma ovelha, você vai e leva um novilho, você é mais pobre, vai e leva um passarinho, uma pombinha, né? Porque Deus tinha a intenção que você criasse
na sua casa aquele passarinho, né? Você iria alimentá-lo, você iria escolher o mais bonito, né? E durante o tempo, eles iam uma vez por ano no templo para fazer isso. Durante o ano havia aquela expectativa no coração: olha, a minha oferta ao Senhor está preparada, né? E você pegava a ovelha mais bonita, aquela com a melhor lã, aquela que estivesse mais gordinha, né? E todo dia você olhava assim: olha, aquela eu separei como oferta de culto e adoração ao meu Deus, né? Toda uma preparação para chegar o dia maravilhoso, o dia do culto, e ir na casa de Deus e oferecer ao Senhor. Só que os vendedores daquela época fizeram o quê? Você ia lá, você não precisava se preparar em casa, você não precisava ficar o ano todo na expectativa, você não precisava ter toda aquela ansiedade daquele momento maravilhoso que você apresentaria no altar a sua oferta. Não, você chegava lá e escolhia o pacote que você queria. Daí você comprava. Você poderia comprar uma rolinha, você podia comprar uma ovelhinha. Se você tivesse mais dinheiro, você comprava um novilho. Só que não valia nada diante de Deus. Sabe por quê? Porque Deus queria que o teu coração estivesse ligado à sua oferta durante todo o preparo, durante todo aquele ano, que houvesse a expectativa diante de Deus, que fosse um ato de entrega, de adoração, e um ato da entrega daquilo que fosse o melhor que você conseguiu fazer. Mas não, você chegava no templo, tinha aquela ovelhinha que já estava até limpa, assim, ó. Sabe, hoje em dia pet shop, né? Que o cachorrinho sai de lá até com fitinha, né? Porque é escovado e arrumadinho, enfeitadinho. Eu fico imaginando isso, né? Tinha lá, todos os animais já estavam lavados, já estavam limpos, já estavam escovados. Bastava você escolher qual era o pacote de culto que você iria comprar para entregar. E hoje em dia como que é? Como que são os pacotes de culto, né? Você vai ao culto, você escolhe o pacote de pregador que te interessa, né? Já está pronto. Às vezes o pregador, imagina, ele fica esperando ali para pregar, nem participa do culto, fica pensando na mensagem, e eu vou simplesmente pagar aquela expectativa do povo, falando aquilo que interessa ao povo, né? Sendo um coach. Afinal, eles pagaram para ver esse tipo de pregação. Ou o pacote de louvores que agrada, ou o pacote de programação, né? Hoje tem diversos, né? Tem o pacote do encontro com Deus, tem o pacote da igreja com propósito, não tem? Tem agora as igrejas que são empresas e que se tornaram comerciais, né? Se tornaram realmente rainhas do marketing. O Israel, no seminário, ele participou de uma que ensinava, olha, desde a cor do relógio, até a cor da parede, até o audiovisual, até o copinho do café com o logo, e a iluminação na frente, e alguém que vai te buscar no estacionamento com um guarda-chuva com o logo da igreja, uniformizados. Tudo isso faz a igreja crescer, porque é este o pacote
que nós estamos vendendo. Irmãos, Jesus ele não condenou quem vendia só. Porque existe uma coisa chamada lei da oferta e da procura, né? Se não tiver quem compra, o que acontece? Tá? Hoje o número de desigrejados no Brasil está quase superando o número daqueles que participam dessas igrejas. Sabe por quê? Decepção. Porque no final eles descobrem que o produto não era tão bom quanto eles imaginavam quando pagaram para receber aquele pacote. O que é você preparar a sua ovelhinha, a sua pombinha, né? O seu novilho, hoje em dia? O que é? Sabe o que é? É preparar em casa. Você vem para o culto, você vem porque você passou a semana buscando a Deus, a semana em oração, a semana na expectativa deste momento, porque culto empacotado Deus não aceita. A Bíblia diz que o culto verdadeiro é em espírito e em verdade. A Bíblia diz assim que nós devemos, como buscar a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças. A nossa vida está no culto, e não só nesse encontro, mas desde casa, desde os diálogos dentro de casa, desde a hora da oração no quarto, desde aquele momento do culto familiar, no momento da devocional, onde você lê a Bíblia e você está buscando a Deus, e daí essa intensidade da sua vida durante a semana, ela se manifesta de uma forma a você derramar a sua consagração diante do altar do Senhor, porque você não foi para comprar um pacote de culto, mas você foi como demonstração que agora o sacrifício não é a rolinha, não é a ovelhinha, não é o novilho, mas o sacrifício é você. Em Romanos, no capítulo 12, diz assim: rogo-vos, pois irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É isso que Deus requer de nós. Jesus, quando entra no templo, é revelado que tinha gente que vendia, mas também é revelado que tinha gente que comprava. E da mesma forma, eles estavam totalmente errados. Mas diz a palavra de Deus, continuando lá em Mateus, no capítulo 21, no versículo 14, diz que os cegos e os mancos se aproximaram dele no templo, e ele os curou. Mas os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia, e as crianças gritando no templo: Hosana, Hosana ao filho de Davi, e ficaram indignados e lhe perguntaram: você não está ouvindo o que essas crianças estão dizendo, reclamando com Jesus? Porque aqui se revela mais um tipo que Jesus encontra no templo, que é aquele indivíduo teólogo profissional, aquele que está ali só para ver os defeitos. Quando vêm os cegos, os mancos, e Jesus cura, e as crianças começam a louvar, dizendo: Hosana ao filho de Davi, os mestres da lei, os doutores da lei, os especialistas começam a dizer: você não está vendo o que está acontecendo? Reclamando.
Por quê? Porque eles estavam perdendo a mensagem da presença de Jesus por causa da sua visão teológica pequena, restrita, bairrista, doutrinadora, de culto, e questionam Jesus: o que é isso, Jesus? Olha, entrou manco, entrou cego, que eles consideravam pessoas amaldiçoadas, e criancinhas que não conseguem nem entender, louvando, adorando. E Jesus olha e diz assim: mas você não sabe o que está escrito, que é das crianças e daqueles que mamam, os recém-nascidos, que o Senhor suscita o verdadeiro louvor. Não é de vocês, doutores da lei. Não é de você que cresceu e o teu coração deixou de ser criança. Criança sabe adorar a Deus. Criança sabe louvar a Deus. Os meus filhos, quando eram bem pequenininhos, eu era o super-herói. Eu podia tudo. O meu pai vai fazer tudo, meu pai consegue, meu pai me salva, meu pai me ajuda na escola, meu pai... Criancinha. E quando a gente tem uma relação com Deus de criança, a gente olha para o papai do céu e diz: meu pai me cuida de mim, o meu pai me ouve, o meu pai é todo poderoso, e ele confia daquela forma e adora a Deus, e dos seus lábios saem expressões de adoração e louvor ao Deus Todo-Poderoso, que tem toda essa capacidade. Enquanto os grandões ficam pensando: por que Jesus está fazendo isso? Por que Jesus está permitindo aquilo? Medindo e criando manuais. Nós temos o privilégio de sermos a geração dos manuais de crescimento de igreja, né? Eu tenho um livro lá em casa que é só gráfico. Sabe aqueles gráficos que tem de tudo quanto é tipo? Tem tipo pizza, né? Sabe, lá do Excel? Quem trabalha com Excel sabe, né? É aquele outro manual com setas e tal. E daí o autor foi pelo mundo todo, fazendo pesquisa, e vendo em cada igreja que crescia quais eram as características que eram necessárias para que uma igreja crescesse. E ele tem os manuais, ele tem o jeito, ele tem a maneira, ele tem o método científico. E sabe o que ele não tem? O coração de criança. Sabe? Porque a gente pode simular a obra do Espírito Santo. Nós podemos simular com gráficos, com elucubrações, pensamentos, com teorias, mas o poder do Espírito Santo, a capacidade de ter um coração totalmente entregue nas mãos do Pai. Isso não tem como fabricar. Não tem como homem algum fabricar. Aqueles homens, eles estavam tão ligados na lei, porque eram doutores, né? Doutores da lei. Tão ligados, mas tão longe da mensagem. E Jesus falava: é dos lábios das crianças e dos recém-nascidos que suscitaste o louvor. Sabe, Jesus, ele não só mostra a parte negativa que ele encontrou quando entrou no templo, mas também ele fala sobre como deve ser o templo.
Nós vamos ver isso. Olha o que diz ali, no versículo 13. Ele lhes disse, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Né? Não é casa de comércio, é casa de oração. A minha casa é o lugar onde a presença de Deus se manifesta, onde o Senhor Jesus se faz presente, e é o lugar onde você fala diretamente com Ele, junto com os seus irmãos, e ali naquele lugar, na casa de Deus, você pode ter a experiência de Deus ouvir as suas orações, e de você colocar as suas necessidades. É o Deus Todo-Poderoso dentro da casa, junto com os irmãos, e você poder falar a Ele da esposa que precisa de tantas coisas, do marido que precisa de tantas coisas, do filho que precisa do trabalho, e você conversa com aquele que tem todo o poder, e você promove, nesse diálogo que nós chamamos de oração, uma revolução, mas uma revolução do bem, porque enquanto as pessoas estão fora da casa de Deus, da casa de oração, porque o marido não quer vir, porque a mulher não quer vir, porque o filho não quer vir, você está lá confabulando com Deus, e planejando com Deus a libertação, a transformação daquela pessoa que não veio, e aquela pessoa está lá, envolvida nos seus pecados, sem saber que tem alguém em diálogo direto com Jesus, e que está tramando contra os pecados, a desgraça, para trazer aquela pessoa para uma vida de santidade, de bênção na casa de Deus, porque casa de Deus é casa de oração, é o lugar onde você se encontra com Deus, é o lugar onde você se encontra com Jesus, é o lugar onde você coloca diante dele as suas necessidades. É lugar aonde vem, versículo 14, diz assim, os cegos e os mancos aproximaram-se dele no templo. A casa de oração, a casa de Deus, é a casa onde tem que vir os cegos e os mancos. E o cego não adianta fingir que não é cego. E o manco não adianta fingir que não é manco. A pessoa que vem à casa de Deus não vem por causa do templo, mas ela vem por causa da presença de Jesus. O texto diz assim, os cegos e os mancos aproximaram-se dele. Só que ele estava no templo. Mas Jesus é maior do que o templo. E é o lugar de você mostrar sua cara. Se é manco, não finja que não é manco. Se é cego, não finja que não é cego. Se está em pecado, não finja que é santo. Não vai enganar ninguém. E venha. E receba a cura. Porque a palavra diz assim, que os cegos e os mancos aproximaram-se dele no templo, e ele os curou. Sabe, se aproximaram dele no templo. Porque os cegos e os mancos procuravam por ele. E o grande problema é que as pessoas, em vez de procurar por ele, estão procurando pelo templo. E um templo sem ele é só um lugar de comércio. Não vai resolver nada.
É muito importante o ajuntamento. Quando estamos juntos, somos templo de Deus, juntos reunidos. Mas por causa da presença dele. Se Jesus não está no culto, a gente está num clube só, né? É fácil ir num clube evangélico, clube, né? É fácil, é só ter um ajuntamento de pessoas sem Jesus. Sem Jesus no centro. Na Apocalipse fala da igreja de Laodiceia, o que diz lá? O que Jesus fala para a igreja de Laodiceia? Diz assim: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz eu entrarei. Ele estava do lado de fora, mas lá dentro tinha um ajuntamento de quê? De pessoas que precisavam de colírio, que precisavam de roupa por causa da nudez. Agora, quando a gente deixa Jesus comandar o nosso ajuntamento na casa de Deus, os cegos e os mancos são curados pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus. E por fim, irmãos, Jesus nos ensina que na casa de Deus, casa de oração, é lugar de louvor. Vamos ler ali no versículo 16. E lhe perguntaram: você não está ouvindo o que essas crianças estão dizendo? Respondeu Jesus: sim. Vocês nunca leram? Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitaste louvor. Casa de Deus é lugar de louvor. O que é louvor? Louvor é você falar para Deus quem Ele é. Ele sabe quem Ele é, mas Ele quer que você fale que Ele é todo-poderoso, que Ele é bondoso, que Ele é onisciente, onipresente, que Ele é amor, que Ele é aquele que fez o universo e, tendo todo o poder, mandou seu Filho. E a gente vai dialogando com Deus, louvando, adorando, se derramando com todo o nosso ser na casa de Deus. É lugar de louvor. E Deus não aceita outra coisa. Quando Jesus ele conversou com a mulher samaritana perguntou para ele: aonde que devemos adorar? É no Monte Ebal? Ou é no Monte Sião? Isso ela queria dizer assim: os samaritanos que estão certos, ou os judeus que estão certos? E Jesus, olha, vai chegar um tempo, que é o nosso tempo, tá? Em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura adoradores. Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Abandone pacote de culto, tá? Abandone comércio de culto. Compra e venda, você não precisa nem vender e nem comprar. Porque a Bíblia diz que vocês já foram comprados por bom preço. E o preço foi o sangue de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário. E hoje você recebe essa graça pela graça, dom imerecido.
quando você simplesmente, num ato de fé, se entrega a Jesus como uma criancinha faria, sem reservas, para viver para o Pai. São esses adoradores que o Pai procura, que o adorem em espírito e em verdade. Feche seus olhos, nós vamos orar. Santo e eterno Deus, muito obrigado porque o Senhor nos remiu pelo seu sangue precioso vertido naquela cruz. O preço foi tão alto, ó Deus, para que o Senhor, pela graça, nos resgatasse. O Senhor pagou o preço que nós deveríamos pagar, mas não tínhamos condições. Pedimos então agora, Senhor, que o Senhor aceite o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa entrega, o nosso culto a Deus, porque é de todo o coração que nós chegamos à sua presença. Nos abençoe, abençoe cada irmão aqui, Senhor, presente. Receba, Senhor, esses corações que estão diante de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Deus tinha redimido-nos com seu sangue, no dano ao combate do Senhor. Cada lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas brilhem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Agradecemos a visita, a presença da família que está nos acompanhando, está acompanhando as filhas nas aulas de música, nas aulas de bateria, de
de violão também. Agradecemos aqui a Alessandra. Como é que é o nome do esposo? O Anderson, a Yasmin e a Ingrid que vieram hoje. O Gustavo já esteve aqui conosco, hoje está retornando. Deus abençoe muito a vida dos irmãos. E temos o momento de entrega de dízimos e ofertas. Adoração também que nós damos ao Senhor. Mas antes eu vou fazer alguns avisos. Daí cantamos e encerramos, né? Então, nós vamos cantar um cântico. Nós estamos nos aproximando da época que pagamos o aluguel aqui, né? Então nós precisamos conversar se vamos fazer esse mês também o bazar, né? Se faremos ou não. E os irmãos que gostam de contribuir para o aluguel, nós temos ali o QR Code. E quem deseja contribuir normalmente, com dízimos e ofertas, poderá consagrar ao Senhor, né? Lembrando que a Bia é nossa tesoureira e nós temos os relatórios devidamente feitos, né? Dando aos irmãos com muita clareza aonde os recursos são investidos. Amém? Nós vamos cantar então uma canção e logo após a bênção apostólica. Colocar em pé. Feche seus olhos. Senhor, estamos diante de uma semana que inicia-se e pedimos a proteção do Senhor sobre cada família,
cada irmão, Senhor, aqui hoje presente, que os teus anjos estejam, Senhor, agindo, como diz a tua palavra, que os exércitos celestiais são enviados em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Pedimos a proteção, os cuidados no trânsito, os cuidados da violência urbana, ó Deus, que o Senhor dê saúde, que o Senhor dê inteligência nos estudos, ó Deus, força, Senhor, para o trabalho. Pedimos a tua bênção, a tua proteção, e que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós agora e para todos sempre. Amém. Amém. Dê um abraço no seu irmão ao lado e que Deus abençoe a todos.